Olá, queridos membros, aqui diz que está ao vivo. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nova Conferência da Paz. Até o microfone não é novo, é velho, é só um pompom mesmo para enfeitar, para ser diferente também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nossas dinâmicas serão um pouco diferentes a partir de hoje na Conferência da Paz. Eu fico muito feliz pela sua presença. Quero falar sobre o novo quadro Aliança da Paz. Aparentemente vocês gostaram, certo, do quadro da Aliança. Eu fiquei muito aliviado, fiquei muito feliz que vocês gostaram. Eu pensei que tivesse iriam encontrar algumas barreiras, algumas coisas assim, mas vocês realmente me surpreenderam. Vocês são pessoas com mente bastante aberta, com bastante conhecimentos e vontade de conhecer as coisas como eu. Então, a Aliança da Paz vai continuar e ela terá uma por semana, certo? Além dos episódios também. E provavelmente sairá ou sexta-feira ou sábado, no máximo, a Aliança, certo? Praticamente junto com com os próximos episódios, certo? Então, acredito que serão muito, muito, muito produtivas aquelas nossas conversas. Eu vou responder os comentários de vocês acerca de todo a primeira aliança. E depois nós vamos com os próximos assuntos, o que eu quero chegar quando esses estiverem bem completos. E o nosso próximo assunto será o mundo interno do planeta Terra, que também é bastante diferente do que a gente imagina que é. E é muito, muito, muito legal o interior da Terra. E é o que eu quero trazer para vocês como próximo tema da Aliança da Paz, certo? Então, eu quero agradecer a presença aqui de todos que estão aqui nos comentários, que estão aqui assistindo a nossa transmissão. Logo, nós vamos chamar os nossos membros de vídeo para vir falar aqui conosco. Eles irão trazer temas para nós, para que nós debatamos aqui com vocês. Vocês também trarão os temas que vocês querem que sejam abordados na conferência de hoje, tá? E nós vamos em comunhão, guiando todo o assunto, toda esta conversa, certo? Os mestres ascensos, né? Carmelites. Carmelites é um membro há muito tempo. E os mestres ascensos, eles estão a todo instante, muitos, enviando constantes vibrações para o planeta Terra. Constantes vibrações, certo? Claro que muitos que são conhecidos aqui por nós não cumprem mais estas funções, porque eles já tomaram outros desígnios e até mesmo trocaram de reinos, né? Eles estão em outras faixas de densidade, onde eles cuidam de outros afazeres, mas não que a energia deles não continue presente, certo? Então, há realmente essa troca de cargos, digamos assim, certo? De muitos mestres que nós conhecemos. E muitos deles habitam o interior da Terra ou habitaram o interior da Terra. E de lá também faziam as suas comunicações, certo? Então, sim, muitos desses mestres já tiveram seus novos caminhos, novos traçados no universo. 9 e 10. Vamos ver aqui como está a nossa conferência da Paz. Christian Sibelius, Hélio Gabriel, sejam todos muito bem-vindos. Monize Vasconcelos, na nossa nova Conferência da Paz. Não estou ouvindo. Olá, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. É nova Conferência da Paz justamente porque a Monize não está com as bolinhas pretas atrás dela. Ah, é verdade. Hoje eu estou parede branca e eu preta. É, verdade. Pessoal, fiquem à vontade para trazerem os assuntos que vocês desejarem para a nossa conferência de hoje, que falaremos de assuntos novos. Eu espero. Vai depender de vocês. Vamos ver aqui. Eu vou colocar para o pessoal da conferência O chat dos membros para vocês acompanharem. Coloquei. Beleza.
Boa noite a todos os membros. O Hélio hoje, pessoal, tem para nos trazer uma tabela mágica. Explique A melhor para tabela nós, Hélio. Tá vendo que... Não estão vendo? Eu vou colocar aqui para vocês. Hoje eu estou até com o pompom, olha aqui, ó. Ah, Muito bem, Hélio, explique para nós essa sua tabela misteriosa. certo. Vamos lá. A tabela ela tem como finalidade colocar algumas virtudes que é interessante que a gente desenvolva para que a gente chegue no máximo da nossa potencialidade em cada um dos nossos níveis. Em cada um dos nossos níveis, eu digo os 4 da personalidade, que são o físico, energético, emocional e mental, e alguns outros mais espirituais, mais superiores também. E aí a gente vai ver também o que não manifestar, ou melhor, quais são as principais fragilidades em cada um desses corpos da personalidade e como fazer essa transição, como manifestar aquilo que ora está na fragilidade para chegar na finalidade máxima. Aí vão ter alguns elementos de ligação que é interessante que a gente vai desenvolvendo ao longo dos nossos dias, ao longo da vida, para chegar lá no fim dela e ser um vencedor, entre aspas, uma vencedora, digamos, estar passos à frente e ter saído com sucesso da nossa encarnação. Essa é a finalidade da tabelinha. Então, falar da finalidade, vamos para o início dela. Eu gostaria também de, Pava, não sei se agora, aí talvez o pessoal pode dizer também, porque na próxima terça-feira é dia 24, ou seja, é a véspera do Natal, tá? Jingle Bell. Jingle Bell, eu pergunto, vai existir a Conferência da Paz? Acredito que as pessoas desse horário já vão estar em família, próximo da ceia, talvez seja, pelo menos é o que vai acontecer na minha família. Então, pode ser que eu não me faça presente se houver. Não sei se temos essa conclusão já, essa definição. É uma boa pergunta. Realmente, eu não tenho essa definição e não tinha me dado conta que a próxima terça é dia 24. Pois é. E aí, caso não tenha, eu até sugiro que eu leia hoje um pequeno texto de Natal também. Trazer uma reflexão sobre o Natal, porque se terça-feira que vem a gente não fizer, fica hoje. Mas também, já que você não deve participar, você pode ler hoje também. Tá bem. Se caso tiver. Beleza. Mas aí deixa por fim a reflexão do Natal, então. Porque daí, quando chegar no fim da nossa conferência, já vai estar mais próximo do Natal. É verdade. Aí faz mais sentido. Bom, então vamos para a tabela. Vamos lá. Sem antes dar boa noite para Miriam, né? Boa noite, Miriam! Boa noite. Meninos, menina, tudo bem com vocês? Boa noite! Tudo bem? Muito bem-vinda à conferência de véspera de Natal adiantada. Obrigada. Não, hoje eu não poderia perder, afinal, semana que vem, essa hora, a casa vai estar... Olha aí, falei? Tudo bem. De repente a gente faça a conferência diretamente da árvore. Legal. Muito bem. Miriam, o Hélio trouxe para nós uma tabela que faz a gente ter algumas noções de nossas energias. Então vamos entrar nessa tabela, até quem quiser. É interessante que pegue até um lapisinho, uma caneta, uma folha para anotar. Eu acho interessante. Eu gosto. Ou depois posso tirar um print, mandar para o Pava e disponibilizo para vocês, também fica mais fácil. Mas vamos começar primeiro falando da parte mais grosseira, do corpo mais denso, que é o corpo físico. A finalidade no corpo físico, no plano material, é nós desenvolvermos a generosidade. A generosidade a nível físico. E o oposto disso, que é o que mais deteriora, o que mais deprecia o plano físico, é quando nós manifestamos duas fragilidades, que a primeira delas é o sensualismo exacerbado
que a gente observa tudo de um modo sexual e isso deturpa a forma como a gente entende a vida. Nada comum na E mídia, né? nada como que é? Nada comum na mídia. Ah, pois é. Mas enfim, aí tem os interesses por trás. E também, além do sensualismo exacerbado, a covardia, né, que é não agir com o coração. A covardia é não encarar aquilo que precisa ser encarado, é fugir das situações. Então, quando nós estamos a nível físico manifestando isso, são as principais fragilidades e que nos impedem de chegar na finalidade, que é a generosidade. E aí existem alguns meios para a gente sair da covardia, do sensualismo, para chegar à generosidade. São algumas virtudes de conexão que a gente pode ir desenvolvendo. A primeira delas é a cortesia, né? Ser cortês com tudo que está manifestado no plano físico, seja as pessoas, seja simples objetos. Dar uma atenção, um cuidado especial. Isso vai conectando para a generosidade. E aí surgem duas virtudes, que são uma subjetiva e outra objetiva. A objetiva, o Cris já falou diversas vezes para nós, que é o trabalho. E lembrando sempre o conceito verdadeiro de trabalho. E a subjetiva, que é a ordem, a organização. Quando, a nível interno, subjetivo, nós mantemos uma organização, isso se reflete objetivamente, externamente, num trabalho. E são essas duas aliadas que geram a finalidade a nível físico, que é a generosidade. Então, finalizando a parte física. Primeiro, o corpo. Fugir do sensualismo, da covardia e chegar à generosidade. Subindo para o próximo degrau, que é um degrau prânico, um degrau energético, que é o nosso corpo energético. E a finalidade, faz todo sentido e toda a lógica, é nós manifestarmos nesse nível a pureza, uma pureza energética. E as fragilidades que manifestamos nesse nível são principalmente duas: a mentira e a preguiça. A preguiça é justamente uma inércia energética, que por consequência acomete o corpo físico também e todos os outros. E a mentira também é tentar, com os véus energéticos, ludibriar, né? Fazer as pessoas não enxergarem com clareza. Então, quando a gente está agindo nessas duas polaridades, a gente foge ao máximo da pureza, que é a finalidade. E como que a gente consegue migrar da mentira e da preguiça para a pureza? Primeiro, tendo boas convivências. Porque quando a gente pode perceber, quando a gente está junto de pessoas que são agradáveis, de pessoas que nós gostamos, pessoas que manifestam para nós uma boa convivência, isso gera alegria. E essa alegria, ela gera vitalidade, ela gera energia. E até mesmo a energia é a virtude objetiva que pode se manifestar. Quando nós estamos, por exemplo, caminhando ou correndo com uma certa frequência, nós mantemos um ritmo, né? E esse ritmo, consequentemente, sempre pulsando, gera vitalidade, gera energia. E vai depurando também a energia. Aquilo que estava parado começa a ser movimentado para chegarmos à finalidade, que é a pureza. E é interessante manter também essa outra virtude, que é o ritmo. E o que é o ritmo? O ritmo o nosso coração é exemplo disso. É constante, é diário. Então, não é aquele ritmo de fazer uma semana sim, uma semana não, no sentido de ter boas convivências e bons hábitos de convívio conosco mesmo. Então, manter um ritmo com boas convivências para que essa energia vá sendo movimentada e vá gerando, a nível energético, uma pureza. E aí, com isso, a gente sai da preguiça e sai da mentira também. Eu posso dar um relato aqui, acho que o Pava sente também, porque ele mantém as práticas de caminhar diariamente, né? Quando tu passa 1, 2 dias sem caminhar,
No terceiro, a tendência é que tu não tenha ânimo e vontade para seguir o teu exercício, né? Porque a gente perde o ritmo e perde a movimentação energética. Aquilo que é feito diariamente tem uma tendência mais fácil de ser continuada. Não sei se para ti é assim, Paulo, para mim é. Sim, no quarto dia até esquece que caminhava. Volta tudo zero. Então, finalidade energética é gerar a pureza. E agora nós chegamos, então, no terceiro degrau, que é o degrau astral ou emocional. Aqui temos em muito afinidade com os animais nesse nível também. E a fragilidade principal que se manifesta nesse nível astral são duas também, que é o egoísmo e o medo. Isso a gente pode ver com bastante nitidez olhando para os animais, né? Quando um animal, um caçador, um predador na floresta consegue sua caça, ele tende a se alimentar sozinho, a grande maioria dos animais, e não quer dividir com ninguém, é uma manifestação de egoísmo, ele está apegado àquilo ali, é muito emocional. Nós, quando estamos fragilizados a nível emocional, também atuamos com egoísmo e também com medo, né? Medo de perda, medo de dor, medo de não ser reconhecido e por aí vai. E o que precisamos manifestar nesse nível astral como finalidade é uma palavra que pode gerar um pouco de dúvida, que é o misticismo, como está colocado na tabela. Mas o que é o misticismo? O misticismo, para as tradições orientais e para a tradição, principalmente do yoga, significa duas coisas: boa vontade com eficiência. Então, quando nós temos boas vontades e somos eficientes naquilo que fazemos, é uma espécie de mística, de misticismo. E o que transforma o egoísmo e o medo nessa mística? Principalmente a concórdia. Concórdia é estar conectado com todos a partir do coração também. E isso vai desenvolvendo a nível objetivo o nosso caráter, nós vamos sendo responsáveis pelos demais, porque estamos conectados, e a nível subjetivo é justamente a responsabilidade que vai sendo gerada. Então, quando a gente pôr a responsabilidade pelos demais e por todo esse movimento construímos o nosso caráter, a gente chega nesse estado de mística, que é uma boa vontade eficiente, uma boa vontade ativa, né? A nível de ações mesmo, não apenas mental. Até aqui tem algum questionamento, alguma dúvida, algo do tipo? Porque eu estou na metade, estou chegando na metade, na verdade. Não, pode continuar. Ela consente, então vou embora. E a nível mental, bom, a nível mental é uma das maiores, ou melhor, onde nós permanecemos o maior tempo dos nossos dias, da nossa vida, e a gente consegue perceber com muita nitidez quais são as fragilidades. A primeira delas é a dúvida, a mente tende a criticar, a duvidar, e também o outro lado, que é o intelectualismo. Passar por uma polaridade extremamente intelectual e não passar a aplicar tudo isso no dia a dia. E qual é a finalidade a nível mental, que é o outro lado, né, do intelectualismo e das dúvidas? É a identidade. É nos identificarmos, mas aí com o quê, né? Com, bom, o que para nós faz sentido. Mas o ápice dessa identificação seria o amor, nos identificar com todas as ações e condutas e formas de pensamento e formas de sentimento amorosos. Mas basicamente é a identidade. Pode ser a identificação com a justiça, a identificação com a beleza, a identificação com o que para nós faz sentido. Hélio, É porque, sim? será que a nossa sociedade tem, assim, alguma identificação em comum? Eu acho que esse é um tema que as pessoas não costumam refletir muito. E elas não costumam criar elementos pessoais para buscarem uma identificação.
Só que todo ser humano ele precisa de uma identificação. E como tu comentou antes, a mídia está muito ativa, então a mídia fornece muitos Identificações. elementos para as pessoas se identificarem. E elas, como não têm ancorados em si esse valor, elas acabam comprando, acabam se identificando com aquilo que é vendido para elas. E na Mas, maioria das vezes são as fragilidades que são oferecidas e que as pessoas se identificam. Às vezes elas se exato. identificam com o egoísmo, se identificam com as dúvidas, se identificam com a sensualidade, como tu comentou antes. Então dá para depurar. A nossa sociedade até é identificada, mas com valores que não geram tanto crescimento. Pelo menos é o que eu Então, percebo. eu também percebo assim, parece que tem muitos focos diferentes na nossa sociedade, mas a gente ainda não se foca em algo todos, né? Ou nem que seja no bem maior de todos, ou nem que seja focar todos na paz, né? Todos no crescimento e no progresso, né? É como eu sempre digo que cada um rema para um lado, né? E o barco quebra no meio. Hum. E é exatamente isso que eu sinto que falta na nossa sociedade, né? Uma identificação coletiva em um propósito, não importa qual fosse. Seja lá o propósito, seja que todos sejam muito atléticos. É um propósito que une todos, entende? O propósito é que todos sejam felizes. Olha que belo propósito. Por que não? Se todos se focarem nisso, eu tenho certeza que vamos chegar lá, né? Porque é a consciência que move a realidade, né? É a consciência. Consciência torna consensos e os consensos tornam a realidade, não é? Precisamos de Sim. algo para que todos se foquem. Sempre que a gente vê uma sociedade mais avançada, eles têm um foco. Eles têm um objetivo como seres que são. Seja esse objetivo ascender, seja o objetivo o autoconhecimento, seja o objetivo, né, a prática do bem no universo. E para nós falta isso, falta esse foco e nós podemos ver, que, como a gente deu o exemplo ontem dos órgãos do corpo, né? Todos têm suas funções específicas, mas todos trabalham em prol da mesma coisa, né? Cooperam. Muito bem, muito legal, eles estão gostando bastante. E a gente pode não apenas ter como exemplo outras civilizações, mas algo mais próximo. Por exemplo, até no sistema que a gente vive, né? Grandes polos industriais, grandes empresas, até mesmo pequenos grupos, quando todo mundo tem uma identidade, no mesmo foco, no mesmo objetivo, aquilo prospera, aquilo cresce, aquilo vai naturalmente. E a nossa Exatamente, sociedade eu estava pensando exatamente isso mesmo, uma empresa, assim, um grupo, uma banda, por exemplo, se todos podem ter uma característica, até deve, né, que somam, mas se cada um tem um foco, a coisa não anda, assim, é muito interessante, você tem que seja, eu já pensei isso em questão de arte, assim, se todo mundo tem que pensar, ter o mesmo foco, e aquilo se tornar um organismo vivo, no caso, por exemplo, uma banda, né, todo mundo tem que focar na banda e ao mesmo tempo ter consciência do indivíduo, né? Mas assim, e ter um foco único, senão a coisa não anda. Com Interessante. Eu certeza, com acho que o certeza. problema maior ainda que existe, primeiro que nós não temos evolução suficiente para isso. O ser humano ainda, É verdade. visto que nós ainda temos um egoísmo muito grande. As coisas começam até serem focadas, vão, chega um ponto, tem umzinho que vai estragar tudo aquilo por causa de egoísmo, por causa de... Exatamente. Então, eu parto do princípio da lenda do beija-flor, né? Aquele beija-flor que a floresta pegou fogo e ele foi lá com seu biquinho lá, a fábula, e buscava água no rio e jogava para apagar o incêndio. Aí, depois que o incêndio se debelou, os animais perguntaram a ele: você acha que você conseguiu apagar o incêndio? Ele falou: eu não, mas eu fiz a minha parte. Eu vou discordar um pouquinho de você, Miriam. Eu acho que a gente tem condição, sim. Agora, se a pessoa escolhe, é outra coisa. Se ela se foca em outra coisa, não. Mas que todo mundo acha que tem essa evolução, tem. Não, condição até tem, mas eu acho que o egoísmo, Moniz, infelizmente, fala muito alto ainda no ser humano. A vaidade, o egoísmo, E sabe? é Olha, estimulado também esse lado, né? Em nós. você junta um grupo, nós vamos fazer
vamos fazer uma obra assistencial. Sempre tem aquele que quer ser o líder, que quer se destacar, que não vai concordar com determinadas... Eu sei porque eu já tentei participar de muitas coisas desse nível, inclusive centros espíritas kardecistas. Lá dentro era um inferno, a briga pelo poder ali dentro. Eu falei, Exatamente. Isso, né? Não, Miriam, Sim, para ver como a gente, ainda além de não ter um foco em comum, o foco de um compete com o foco do outro, né? que é o que eu estava falando, tem que pensar no todo. Você é um indivíduo, mas você tem que pensar no todo. E realmente isso a gente tem que quebrar, tem que desapegar um pouco desse ego aí. Exatamente. E tu vê, né, Miriam, onde encontra esse tipo de coisa, né? Em centros onde se busca elevação, né? Se encontra isso em todos os locais que há convivência, na verdade. Onde existem seres humanos convivendo, é uma tendência que se manifesta esses elementos egoístas. Né? Mas aí é um desafio também para nós, quando nós não somos o egoísta, claro, de estar interagindo com aquilo ali e o egoísmo de uma outra pessoa que desestrutura um todo, não fazer com que a gente caia, por exemplo, no medo, o medo de não seguir, o medo de que, então não vai dar certo mesmo, vou desistir, e, enfim, de entregar e jogar a toalha, né? Tem que continuar. Fazer o quê? Carmelites, tentarei responder suas perguntas ainda nesta edição. Ok? Hélio? Já que tem que continuar, que eu falei, vou continuar, né? E aqui eu tô falando a nível mental, mas falando num nível mental inferior. Né? O que é esse mental inferior? É aquela mente dual. A mente da matéria, que é a mente que enxerga as polaridades, o bom, o ruim, o certo, o errado, por aí, enfim. Então, nesse nível que é interessante que se desenvolva uma identidade, para, na polaridade, a gente saber para onde caminhar. Né? Dar um direcionamento para essa mente. E aí, surge, a partir disso, algumas virtudes objetivas e subjetivas, como todos os outros níveis, e a virtude objetiva é o discernimento. O discernimento surge, quando ele começa a surgir, a gente pode trabalhar ele também para a identidade ficar cada vez mais firme. Confirmou. E o discernimento é justamente isso, é olhar as polaridades, que são as opções, e saber escolher. Perceber o que é que se aproxima mais com aquilo que eu me afino, com aquilo que eu conecto a minha identidade, e ir para este caminho. E a virtude subjetiva que se manifesta a partir disso é a convicção. As pessoas que são convictas, elas encontram menos desafios, menos bloqueios. Elas colocam toda a sua energia num caminho específico. E a coisa tende a fluir naturalmente. Pode ser que lá na frente a identidade mude e o caminho que se apresente seja outro, mas aí ela foca toda a sua energia e vai também. Não quer dizer que ela vai ficar cega, né? E não vai olhar para os outros lados. Porque justamente o discernimento é um dos itens que precisamos acompanhar para perceber se for hora de mudar, vamos mudar também. Sem cair num orgulho. Esse é o caminho e acabou. Então, dos 4 níveis da personalidade, foi o que eu comentei até agora, e agora a gente entra no Pai, Filho e Espírito Santo, né? No aspecto do Logos, do triplo Logos, que são os aspectos mais espirituais, que penetram a matéria. E aí vamos lá. Claro, nesses aspectos espirituais já não tem mais fragilidade, só tem aquelas virtudes que se manifestam e que essencialmente são aquelas que todos nós devemos buscar, manifestar, que é aquilo que o Papa sempre coloca aqui no canal, que é o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Aqui elas vão se traduzir por outras palavras, por outras virtudes, mas que querem dizer a mesma coisa. E no nível mental superior, o que é esse mental superior? É aquela mente já que não enxerga a dualidade, mas que enxerga a unidade, percebe que tudo é uma única coisa. Neste plano,
a gente precisa, como finalidade, desenvolver o serviço. O que é o serviço? É a prática do bem. A gente percebeu que está todo mundo conectado, todo mundo uno, só existe um único ser, que somos nós. Então, vamos agir, atuar, vamos servir a nós mesmos para que gere o crescimento de nós mesmos. É o que todas as civilizações do espaço que já estão num grau mais avançado de consciência fazem, né? Servem a vida que se manifesta nos planetas e nas galáxias e por aí vai. E esse serviço é sempre com muita inteligência, que aí é a estratégia de como servir, e também com justiça, porque a forma como o todo e como Deus provê, né, sempre com muita inteligência e com justiça, dando a cada um o que é necessário naquele exato momento, nada mais, nada menos. Então, na mente do todo, que nós temos também ela, que é essa mente de unidade, é necessário manifestar o serviço. Agora, já num plano um pouquinho mais elevado, que é um plano intuitivo, né? O plano que os indianos chamam de plano búdico, plano onde acontece a grande percepção, a grande iluminação. Nesse nível, é importante que a gente manifeste a investigação. O que é a investigação? É o conhecimento. Conhecer todas as dinâmicas físicas, químicas, ter o conhecimento para conseguir atuar com o serviço, com inteligência, com justiça, e é este conhecimento, é essa investigação das leis da natureza, das leis do todo, que vão transmitir a nós sabedoria. E aí, com sabedoria, a gente vai conseguir servir. E essa sabedoria está muito vinculada ao amor também, né? Porque o amor, ele sabe, simplesmente conhece, e aí atua. E aí, chegando ao que os indianos chamam do plano de Atman, que é a essência de tudo, da onde tudo surgiu no primeiro momento, o plano de o vácuo cósmico, ou antes do Big Bang lá, o que dá origem ao Tao, ao símbolo do Yin Yang, é anterior a tudo, que a grande finalidade seria nós desenvolvermos a devoção. Devoção, né? Como eu estou usando aqui o termo de Atman, que é essa grande unidade que vem da Índia, eles até comentam que o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, a forma de se unir ao divino pela devoção, é uma das formas mais rápidas de se chegar a esse divino, porque é o que está mais próximo dos devas, dos deuses. E a devoção é deixar ser tomado por essa estou usando muito a palavra manifestação, mas é o que me vem à mente, por essa manifestação da vida, que é uma manifestação divina. E nós precisamos enxergar isso para depois deixar nós sermos banhados por ela. E quando isso acontece, aí a gente está cheio de boa vontade e de vontade. E aí a gente só segue o baile. Pode falar, Paulo. Tu me fez lembrar do Físico Nassim Haramein, né, no vídeo de domingo, legendado, que ele fala que, né, para abrirmos o coração e tudo mais, mas seus motivos científicos e tudo mais, mas ele disse no final que nós devemos amar o universo, né, para comungar com o universo de amor, né, de bens, né, e com certeza. Sim, tu precisa confiar nesse todo, precisa enxergar que ele é belo, que ele está conectado, que não tem nada que possa nos fazer mal, e depois que tu enxerga esse divino em tudo, aí tu vive em devoção, tu vive entregue e atua em nome desse divino. É claro que sempre, como nós já comentamos aqui, a nível mental inferior, com discernimento e com convicções, com identidade a esse divino, porque senão gera os fanatismos, né? Porque já teve ao longo da nossa história muitas pessoas que disseram que estão fazendo tantas coisas em nome de Deus nesse aspecto devocional, mas era bem deturpado. Carmelites, acho que responde um pouco tua pergunta, certo? Que Carmelites talvez estava um pouco preocupada
com informações sobre mudanças de dimensões no ano 2000, se aconteceu algo importante que não percebemos conscientemente. Muitos portais se abrem todos os anos, mas de 2000 para cá só aconteceram avanços. Assim que continuará acontecendo, certo? Eu sei que podem ter muitos vídeos que possam dar a entender está nas margens de algo acontecer, mas é a natural energia do fim de ano, certo? A normal energia de fim de ano humana é assim, certo? Psicologicamente para aumentar essa tensão no final de ano, então não se preocupe. Tudo acontecerá normalmente, como sempre, certo? Todas essas previsões que a gente diz às vezes e fala sobre acontecimentos que mudarão a sociedade, todos são anúncios bons, porque cada uma desses acontecimentos serão mudanças para melhor, para melhorar a vida de todos, certo? Então, acredito que não tem motivos nenhum para a gente se preocupar. Eu, mais profundamente, acredito que a cada minuto nós integramos linhas de tempos diferentes. Como assim? Nós aqui, nós estamos embarcando constantemente na linha de tempo da nossa vibração, certo? Na linha de acontecimentos da nossa vibração. Pode ser que pessoas com um coração ruim, digamos assim, tomem linhas diferentes onde coisas não tão boas aconteçam, até mesmo a nível social. Como se o planeta existisse em diversas realidades ao mesmo tempo e que nós embarcamos na realidade a qual a nossa consciência vai sintonizando. Porque a nossa consciência gera a realidade. Então, não se preocupe, porque você, estando em bem, estando em amor e paz, sempre embarcará nas melhores linhas do tempo. É a minha visão, onde eu vou aprofundar mais ainda essa minha visão. Quem sabe fazer um vídeo sobre isso. Seria bastante interessante. E a Denise, Hélio, parece que vai nos ver em uma nova televisão. Ela disse que está testando o controle remoto para a meditação mundial. Que legal. Eu disse, que bom que, né, agradecendo aos chineses por fazer uma televisão com controle remoto que tem um mouse touch. Mas isso que tu comentou é muito nítido. Eu moro num condomínio onde tem várias casas, né? E eu tenho um vizinho que é na diagonal, na verdade, não é de lado. Se vi ele 2 vezes foi muito. Então, os nossos horários são completamente distintos. Provavelmente, os locais que ele frequenta são completamente o contrário do que eu frequento. E nós estamos no mesmo tempo, no mesmo planeta, nos mesmos dias, mas são 2 realidades completamente diferentes. Os direcionamentos da vida para ele é um, para mim é outro. Então, se até eu mesmo em passar âmbito por um mundial. perrengue lá na frente, ele não vai passar por o mesmo perrengue, porque ele não está na mesma linha de tempo que eu. Exatamente. Inclusive, isso é mostrado nas viagens no tempo, porque foram feitos muitos experimentos de viagem no tempo. E todas as pessoas que iam para essa viagem no tempo, cada uma dizia um futuro diferente. Cada uma narrava e relatava um futuro bem diferente um dos outros. O que traziam similaridades nos futuros relatados eram as semelhanças entre as pessoas. Que pessoas que tinham projetos que não eram construtivos, pessoas que não tinham pensamentos ou índoles ou morais construtivas, neste experimento de projeção ao futuro, viam cenários catastróficos, viam cidades destruídas, viam coisas do tipo. As pessoas que eram proficientes, as pessoas que eram de completa outra energia, relatavam futuros maravilhosos e belos com convivência com seres maravilhosos do universo. Eu acredito que sim, cada um segue sua linha. A Carmelites diz que parece que o bicho tá pegando fogo, né? Que ninguém fala claramente. E sei que a morte não existe, que não devemos nos preocupar com nada. Mas sinto-me enganada. É natural sentir-se enganada, certo? Porque, por um lado, a gente pode ver que nós estamos sendo enganados por sistema financeiro, por sistema disso, por sistema daquilo. Mas, por outro lado, que é o que os mentores dizem, é que tudo está absolutamente certo. É para ser assim. No momento, o atual mandato da Terra, né, é que as pessoas passem por estas situações, por estas circunstâncias, certo? Olha a quantidade de aprendizados que se gera a partir do moldes como se está, certo?
as pessoas que pensam que estão sendo escravizadas por este sistema, na verdade tem tudo a ver com o que tem dentro delas, certo? No caso financeiro tem a ver com muitas coisas internas a ela, no caso da sociedade tem muitas coisas internas dentro dela. Então, no fundo, está tudo certo. Quando esse sistema mudar, é porque as grandes hierarquias da Terra disseram, não, seres humanos não precisam mais passar por isso, não precisam mais depender das suas internas questões para as reflexões do mundo, ou porque eles já consertaram isso, ou porque já não é mais hora para este planeta, e as coisas irão mudar, e novos sistemas irão acontecer na Terra, e novas revelações, e as pessoas deixarão de ser escravas e descobrirão que eram. Mas tudo está certo para ser exatamente como é. Tem uma grande função de grande aprendizado as coisas estarem assim. E é por isso que é permitido que está como está. Então, no fundo, a verdade maior é que ninguém está sendo enganado. É que está vivendo o reflexo das coisas que está dentro da gente. Certo? Então, não se sinta enganado. Certo? A gente sabe que só o bem é a verdade. Então, em um nível de verdade, sim, estamos sendo enganados. Mas em um nível maior, nós estamos aprendendo por millenniums. Ok? E a gente pode transformar também isso que a gente está achando, né? Se já achamos que estamos sendo enganados, volta àquelas 3 premissas que eu já comentei, de desenvolver o autoconhecimento, desenvolver o conhecimento e atuar em conformidade a isso, a gente vai nos colocando numa outra linha, em que a gente vai deixando de nos sentir enganados. A gente vai tendo mais convicções da nossa própria vida. E só para mim resumir em menos de 1 minuto essa tabela, se a gente, então, desenvolver um desses itens que eu comentei, por exemplo, a nível físico, o trabalho, a nível energético, a vitalidade, a nível astral, emocional, o nosso caráter, a inteligência, o discernimento, o amor ou a vontade, a nossa encarnação já valeu toda ela. E não há necessidade de a gente desenvolver todos eles. É claro que quando a gente desenvolve um vai puxando o outro e vai ficando todos mais fáceis. Mas se a gente der um passo a mais num deles, já está ok. Maravilha de tabela, Hélio. Vamos por ordem de chegada. Cris, algo a declarar? Essa tabela me fez lembrar os estágios do mosteiro Shaolin. Não sei se o Hélio é bem isso. No mosteiro Shaolin tinha câmaras, né? A quais você passava por elas e cada uma você experimentava esse tipo de coisa e se propunha, né, a enxergar esse tipo de coisa e a vivenciar cada coisa que o Hélio falou. Bem interessante, bem legal. Lembrei disso na mesma hora que ele começou a falar. Sim. Monize, algo a declarar? Não, assim, o que eu sinto, pelo menos eu tenho esse sistema, né, é muita informação, assim, de você digerir, fazer a reflexão, enfim, e trazer até mais conteúdos a partir disso. Né? Então, não tem muito o que falar. Eu vou Vai ser mandar. bem legal, né? Novos conteúdos a partir disso gerarão novos assuntos. Exato. Miriam, algo a declarar? Tá Só que mudo. não pode de microfone fechado, ficar complicado. Agora, na nova conferência, todo mundo tem que declarar e todo mundo tem direito à réplica. Eu concordo realmente com o que a Monize disse, sabe? Acho que está tudo muito bem explicado, acho que a gente é dentro disso aí mesmo que a gente tem que seguir para um crescimento pessoal. É aquilo que o Hélio falou, achei fantástico. Se a gente der um passozinho nessa encarnação, já está bom demais, porque é difícil. Maravilha. É desafiador. Verdade. Hélio, alguma réplica? Eu? É? Pode ser. A gente está na matéria, né? E a matéria ela é rígida, ela é densa, então é difícil o movimento de crescimento e de ascensão aqui. Por isso que um passo já é, não sei se é suficiente, mas já é muito bom. Já temos todos os nossos méritos nessas conquistas. Muito bem. Eu penso também, só um segundinho, Paulo. Eu penso também assim,
Vai ser tréplica. Que, por exemplo, muitas coisas que a gente conversa aqui no canal, né, de vários elementos, por exemplo, dessas civilizações do espaço mais avançadas, tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores do próprio planeta Terra, que ali na frente esperamos venha ser descortinado, nos apresentado uma outra realidade. Se isso acontecer ou não acontecer, não faz diferença nenhuma no meu trabalho de poder ser uma pessoa melhor. E esse é o principal trabalho. Então, eu posso sempre dar um passo a mais, independente do que aconteça externamente. Se os fatos externos facilitarem isso, beleza. Mas se não facilitarem, eu tenho mais mérito ainda. Eu vou ter que colocar mais esforço para esse crescimento. Porque, convenhamos, é um senhor trabalho. Né? Então, Verdade. E parece-me que nossa querida membra Manu Pereira está tendo pré-cognições e conexões conosco, porque ela perguntou para perguntar para o Cris se sabe algo sobre a frequência emitida pelo ronronar dos gatos, Hélio. olha aí. É o legal. vídeo de amanhã. Olha, o ronronar, na verdade, é um estado emocional, é um estado vibracional do gato mesmo, sinal que ele está demonstrando algum sentimento. Né? Então, e por ressonância e por acústica, ele emite aquele som meio médio grave, vamos dizer assim. Eu não sei especificar a frequência exata dele, mas é vibracional total, é uma reação vibracional mesmo, de sentimento. Ele está sentindo bem, ele está expressando porque o reino Deva, um dos motivos deles estarem com a gente é justamente deles começarem a sentir, né, o que a gente também está buscando, amor. Então é uma possibilidade dele ressonar com aquilo. Então quando ele ronrona é porque ele está no estado de êxtase no sentido não delírio, mas um estado avançado, um estado alterado. Uma ressonância com o momento. Uma ressonância, é totalmente vibracional mesmo. E eu posso procurar sobre a frequência, mas é um médio grave. Então, e as frequências graves, elas têm maior comprimento de onda. Isso já demonstra muita coisa. Quanto maior o comprimento de onda, mais você interage com o campo. Então, isso já pode nos dizer muito. O próprio Nassim Haramein falou, né, no vídeo do final de semana, o prana, né, como a gente interage com o universo. E é bem assim, quanto maior o comprimento de onda, né, ou seja, quanto menor o comprimento de onda, perdão, eu inverti, maior é muita frequência. Quanto menor o comprimento de onda, mais perto do campo você fica, porque o campo, a gente acha que ele não oscila, mas aí entra uma outra questão de dimensão, esse tipo de coisa. Mas é legal a colocação dela, bem legal. Muito legal. Eu ainda queria trazer para a temática hoje um assunto que vai surpreender o Hélio. Não sei se dará tempo. Acho que não, já sei. Não sei se dará tempo para te trazer um breve relato. Aquele ou não? Ué, talvez dê. Só tem que... Eu vou ler a mensagem do Natal ainda. Mas certo. é rapidinho, Natal é rapidinho. Então dá o breve relato. O Hélio andou passeando essa noite. Eu cheguei hoje no pub e contei que tinha ido uma nave. Né? Hoje de noite eu acordei muito vívido essa memória, dessa projeção. E, inclusive, eu consegui perceber no momento que o corpo astral estava voltando, encaixando no corpo, o quanto que as pessoas na projeção começavam a ser distorcidas pela assimilação cerebral. Então, eu lembro que na experiência de projeção, eu estava conversando com uma menina dentro da nave, só que quando eu encaixei no corpo, aquela menina naturalmente se transformou na Lauren, né? Porque é a assimilação que o cérebro fez. Mas eu sei que não era. E eu sei que nós estávamos no pátio, a experiência foi essa. Nós estávamos no pátio conversando, olhando o céu, e era uma claridade como se fosse o entardecer, ou o amanhecer, né? Tanto faz. E aí a gente começou
aprofundar a nossa observação no céu e surgiram 2 pontos. Quem E era? esses pontos, sim, Quem estávamos? O trem. Trem. era eu e tu conversando na Certo. frente de casa. E surgiram esses 2 pontos e começaram a se movimentar, e nós achamos no primeiro momento que era aviões, né? Só que depois a gente percebeu que não, porque eles não faziam aqueles movimentos bem amplos para fazer o contorno que um avião faz, né? Era algo muito mais angular, reto. Então, dá a entender que não é a tecnologia de um avião, outra tecnologia que consegue mudar a sua direção. E aí começou a crescer, e era uma super nave, mas uma nave gigantesca, de que tinha alguns andares. Eu só andei em 2 andares dessa nave e, cara, eu não sei especificar o tamanho dela, mas ela com certeza tinha o tamanho do estádio de futebol, assim, algo nesse sentido. E daquela nave, quando a gente parou e observou, eu sei que eu fui puxado para dentro dela em corpo astral. Raio E ali verde. dentro, como? Raio verde. Isso saiu um raio verde da nave que veio na minha direção e que me puxou para dentro dela. E lá dentro, eu comecei a caminhar assim, olhar e prestar atenção nos detalhes, aquela tecnologia dos botões que estavam ali e tudo. E tinha banheiro, eu lembro muito vivo que eu fui no banheiro e olhei como era e percebi que era um degrau mais avançado do que a nossa tecnologia, que até é empregada para os banheiros, porque as pias eram diferentes, os vasos sanitários eram diferentes, e a forma de puxar descarga, acender a luz, tudo era completamente diferente. Bom, o E Hélio fuçou a nave eu percebi toda. que ali dentro não eram apenas espíritos desencarnados que viviam, embora a maioria fossem, mas tinham alguns também que tinham um corpo físico. E talvez por isso a necessidade de ter esses ambientes plasmados com um vaso, com pia e coisa, porque o espírito ele não ia chegar ali e fazer xixi, né, essas necessidades, é mais no formato que a gente viu até na série do Ami lá, aqueles banheiros sem nada que só entra e limpa tudo, inclusive sai com o banho tomado. E aí depois disso eu retornei, fui para um outro andar, que era um andar de baixo, que tinha um ecossistema ali praticamente. Tinham árvores, tinham corredores longos com várias bancas que forneciam alguns elementos. E eu lembro de uma última banca, que foi a que eu mais vi, que era uma que fornecia elementos eletrônicos. Eu não sei se ela vendia, não sei se ela simplesmente fornecia, como é que era o sistema ali. Mas eu lembro também que nessa banca, uma menina, ela tinha gente da sua família que coordenava essa banca, mas ela que conversou comigo, ela tem um corpo físico. E ela ia lá só no momento que ela dorme, normalmente nas noites, e não era todas as noites ainda, conforme ela me falou. E depois eu voltei dessa nave e comecei a contar para Lauren, lembro? Fui contar para ela porque foi algo incrível que eu recebi. E quando eu estava contando para ela, Ainda na projeção. apareceu no meu bolso uma espécie de uma carta, só que não em papel, um objeto um pouco mais rígido, dizendo que eles sabiam que eu estava contando para ela e que eu ia ser solicitado mais uma vez para retornar. E aí eu olhei aquilo, beleza. Mas Eles vivi perguntaram outros pro Hélio se eles processos também. podiam apagar a de outros- memória. E isso, teve outros processos que eles tinham a tecnologia ali para fazer as pessoas esquecerem das experiências. Eu fiquei bastante receoso, com medo no momento que ele quis apagar a minha memória, porque foi aí que eu perdi um pouco a consciência, né? Porque eu fiquei com medo de ter algum distúrbio mental e enlouquecer. Mas eu não confiei, não me abri ali, né, para a experiência. Mas aí, muito do que aconteceu não tiraram a minha memória, porque eu estou lembrando até agora. E E tu disse que não também, queria? todas as pessoas ali, ou grande parte, não vi nenhum ser diferente, assim, de forma física, né? Todos eram seres humanos, operando essas tecnologias. Maravilha. Hora da mensagem de Natal. Guarda a mensagem, Natal.
Tan, 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 tan. Deixa eu botar aqui, gente, a música de Natal do canal. O canal tem uma música de Natal especial pro Natal e só é uma vez no ano, então vamos botar pra tocar. Senão vai ter que esperar o ano que vem. Tá na pasta Legal. Natal e só tem ela. Essa música me lembra o Crato. Muito bem, Hélio. Vamos lá. Texto de Natal. Depois, quem quiser, tá no site do Cali também. Vou colocar logo após, na verdade. O que é o Natal? Não me refiro de um modo crítico a essa pergunta, desejando saber de suas origens pagãs ou desacreditando do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Essa indagação pretende ir na essência, buscar os elementos simbólicos, mas práticos dessa data. Natal é pura luz, e não à toa as casas, cidades, literalmente se iluminam nesse período. Mas o que simboliza essa luz? Qual a essência da mensagem? Me parece querer e pretender acender a luz da consciência. Consciência esta que traz discernimento, que traz clareza para o modo ao qual pensamos, sentimos e nos comportamos em nossa passagem pela vida. Que nesse momento possamos refletir sobre nossa vida interna e exterior. Natal é amor. E sinto que isso não se discute, já que é o dia que representa o nascimento de um dos gigantes que passaram por aqui, Jesus, o Cristo. Todas suas mensagens têm como plano de fundo o mais sublime e puro amor, ora revestido de palavras, ora de ações. O amor multifacetado em todas as cores. E o que é o amor senão a união, a cooperação, a fraternidade e a unidade? Faço votos para que nesse novo ano consigamos nos vestir com este amor. Natal é magia, uma sutil magia que percebe a beleza em tudo. Percebe a beleza e a alegria da vida e de viver. Magia que entrega aos demais o mágico toque da beleza pelo sorriso, pela generosidade, pela cortesia, pelo acolhimento, pelo reconhecimento, pela luz, pela consciência e pelo amor. Amor, a suprema consciência, a suprema magia. Feliz Natal. Viva! Muito bem, Legal. gente. Errei uma frase aqui, li a outra, mas depois voltei e não deu para entender. Muito bem, gente. Agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui conosco em mais esta conferência. Ainda não decidimos se terá na véspera de Natal ou não. A princípio terá. Nem que seja só eu e a Moniz aqui. E ficou faltando falar do assunto do aumento do Sol. Do Sol não, da irradiação cósmica na Terra, que aumentou muito, não é mesmo, Cris? Hoje foi 10%, 10 a mais. Então muito é alto. bastante incrível. Cris, agradecemos sua presença mais uma vez. Eu quem agradeço sempre. Uma honra poder participar. Boa semana a todos, muita paz, muita luz. Até a próxima. Obrigado. Hélio, muito obrigado por todas as tuas mensagens e todo o conhecimento que trouxe. Valeu! Uma boa semana a todos e nos vemos nos próximos. Miriam, muito boa noite. Boa noite, meninos. Me diz Eu uma coisa. Provavelmente não poderei estar aqui semana que vem, porque a dona Benta vai estar na cozinha preparando a ceia, né? E a família toda reunida. Então já desejamos um maravilhoso Natal com muita luz da consciência. Que assim seja. Eu desejo a todos vocês, os membros, o pessoal do chat, que tenham um Natal de muita luz, de muita paz, bênçãos infinitas sobre vocês e familiares, tá? Muito amor no coração de todos. Fiquem com Deus. A gente agradece muito, Miriam. Muito amor, muita felicidade, muita paz, muita luz.
e nos falamos. Nos falamos, tá? Um beijo para Um vocês. beijão. Monize! Antes de eu falar, eu lembrei de uma coisa. Se não tiver do Natal, também não vai ter do Ano Novo. Não me diga que essa será a última conferência pode ser a última conferência do ano. Sim, isso é, vamos ver, sei lá, quase um mês depois. Meu Deus, no ano que vem. Exatamente. Agora só no ano que vem, então. Eita! Olha, a princípio então, gente, talvez eu vou falando pra vocês ao longo da semana. Uma sugestão, quem sabe, extraordinariamente, não façamos uma conferência no outro dia. Oh, extraordinária, que não será ordinária, será extra. Pois é. Muito bem, quem Fazer sabe. na terça, a gente vai tocar quinta, sexta, sábado, domingo, né? Verdade. Por que não? Então, vamos conversando aí, né? Eu acho. Então tá. Monize, muito boa noite, obrigado pela participação. Sim, boa noite a todos, boa noite aos membros. E, enfim, a gente vai se falando, ou não, ou até o ano que vem. Mais de 2 anos de conferência, né? Vai no 3º ano de conferência aí. A Moniz que sabia o dia. Eu acho que era 26 de junho, agora não tenho lembrança. De junho que começou. É uma coisa assim. A todos Entrei os membros. Novembro, fez um ano e um mês que eu tô aqui. Ó, voou. Agradecendo a todos os membros que estiveram aqui conosco no que pode ser a última conferência do ano, ou não. Ninguém sabe. Mas nós nos vemos em breve. Agradecendo a presença de todos que estiveram aqui conosco. Desejo uma maravilhosa semana para todos. Um Feliz Natal, caso, né, não tenha conferência até lá. E nós nos vemos nos próximos. Muita paz, muita luz, muita saúde, muita felicidade, muita comemoração, muita alegria. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!